Olá, telespectadores da TV da Transparência. Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira, dia 21 de maio de 2024, onde nós vamos conferir algumas atualizações sobre o Legislativo e o Judiciário Nacional, iniciando agora pelas atualizações do Senado. O Senado realiza a sessão deliberativa nesta terça-feira, dia 21, para analisar, entre outros itens, o projeto que uniformiza a aplicação de juros e correção monetária dos contratos de dívida sem taxa convencionada, em ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas. Há também uma expectativa dos líderes partidários de votação da urgência para análise do projeto que consolida a negociação entre o governo federal e os parlamentares sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e para os municípios. O projeto de lei de autoria do Executivo já foi aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em forma do substitutivo apresentado pelo senador Rogério Carvalho. A matéria tramita em regime de urgência junto com outra proposta do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O substitutivo unificou os dispositivos das duas propostas. A proposta altera o Código Civil para estabelecer que, quando o contrato não previr o índice de atualização monetária nem houver lei especificando, será usada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo. O IPCA é calculado pelo IBGE para medir a variação da inflação em dado período de tempo. Outra atualização: a Comissão de Assuntos Econômicos também tem reunião agendada para esta terça. Dos 10 itens na pauta, 5 são projetos terminativos, ou seja, que não passam depois por outras comissões nem pelo plenário, a menos que haja pedido nesse sentido. Entre eles está uma proposta que amplia a destinação de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, queimadas e incêndios florestais, além da desertificação e de outros desastres naturais. O projeto de autoria do senador Jaime Campos recebeu uma emenda do senador Efraim Filho, que incluiu a desertificação entre as ações elegíveis para receber recursos do FNMC. O desmatamento e as queimadas provocam imensos impactos negativos à imagem do Brasil, sobretudo para os setores mais responsáveis do agronegócio, que podem sofrer restrições de origem não tarifárias à venda de seus produtos no mercado internacional, sob o argumento de que o país teria descuidado de suas políticas ambientais de proteção à Amazônia, justificou o Jaime Campos. O relator, o senador Carlos Viana, concordou que a desertificação do semiárido nordestino, especialmente nas regiões da Caatinga, é uma realidade inegável e justifica plenamente que os recursos do fundo também sejam utilizados na mitigação desse terrível desastre natural que afeta o país. Mais uma atualização que é que começa a tramitar na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei que sugere a suspensão do pagamento de salários de agentes públicos, incluindo a classe política, enquanto estiverem sendo investigados por violência doméstica e familiar. O projeto do senador Nelsinho Trade modifica a Lei Maria da Penha, incluindo entre as medidas protetivas de urgência o afastamento do agressor do cargo ou da função pública, com prejuízo da remuneração. O objetivo é fechar brechas na legislação que permitem a continuação do recebimento de salários, mesmo quando o acusado está afastado de suas funções devido às investigações. Nelsinho reforçou a urgência de medidas legislativas mais rigorosas contra a violência doméstica. Mostra-se razoável, proporcional e adequada a previsão de afastamento do cargo ou da função pública quando o agressor for agente público, ainda que durante o processo. A nova previsão busca corrigir uma distorção grave no sistema, considerando que hoje somente é possível afastar o agente sem prejuízo de sua remuneração. Na prática, portanto, o que ocorre hoje é que o agente público agressor é beneficiado por sua prática criminosa, pontua o parlamentar senador Nelsinho Trade na justificativa do projeto. A proposição aguarda a designação do relator na CDH depois da votação no colegiado. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, cuja decisão é terminativa. Se aprovado, não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. Mais uma atualização é que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem vota nesta terça-feira o relatório final, que prevê o indiciamento de 3 empresas e de 11 pessoas por crimes ambientais, no caso do afundamento do solo em vários bairros de Maceió, em Alagoas, agravado a partir de 2018. A reunião começa às 9 horas. No dia 15, o relator senador Rogério Carvalho apresentou
apresentou seu parecer. Após analisar documentos e depoimentos referentes à exploração do mineral sal-gema na capital alagoana, Rogério sustenta que está aprovada a responsabilidade da Braskem. A empresa e 8 pessoas ligadas a ela são acusadas de cometer crime contra a ordem econômica prevista na Lei 8.176 de 1991, ao explorar matéria-prima pertencente à União em desacordo com as obrigações impostas pela legislação. Também infringiram a Lei de Crimes Ambientais, segundo Rogério, ao causar a poluição que resulta em danos à saúde humana ou que provoca destruição da flora e fauna entre os delitos. O crime com pena mais severa prevê reclusão de 1 a 5 anos, enquanto o mais brando é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Outras 2 empresas que prestaram consultoria à Braskem e 3 engenheiros também foram indiciados por apresentarem laudo enganoso ou falso, delito previsto na Lei de Crimes Ambientais. Os documentos eram usados para demonstrar a regularidade da Braskem ante órgãos públicos. Agora, Ananice, quais são os destaques da Câmara dos Deputados? Olá, Lorena. Olá, telespectador do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Bom, a gente começa os destaques da Câmara dos Deputados destacando que a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Família e Adolescência promove amanhã audiência sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao tráfico de crianças. A Organização das Nações Unidas definiu o tráfico de pessoas como, abre aspas, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso de força e outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. A deputada Rogéria Santos, do Partido Republicanos da Bahia, que pediu audiência, lembra que o tráfico de crianças e adolescentes pode se destinar à adoção ilegal, exploração sexual ou exploração para fins de trabalho análogo à escravidão. Diz a deputada: a exploração sexual e o tráfico humano são violações alarmantes dos direitos humanos, com consequências devastadoras para as vítimas. Mulheres e crianças são frequentemente as mais vulneráveis a essas práticas, na maioria dos casos, sofrendo exploração, escravidão sexual e outros abusos. Outro destaque é que as associações do povo Yanomami repudiaram hoje a criação de uma comissão externa na Câmara dos Deputados para monitorar a crise humanitária no território, composta apenas por parlamentares bolsonaristas. A nota, assinada por 78 organizações, diz o seguinte: nosso repúdio e indignação por mais uma ação truculenta da Câmara dos Deputados que pretende utilizar a dor e morte dos povos Yanomami para objetivos simulados de disputas políticas. A Câmara instalou essa comissão na semana passada com deputados do PL, MDB, Republicanos e União. As associações apontam: a comissão é composta apenas por deputados ligados ao governo Bolsonaro, que sempre atuaram contra os direitos dos povos indígenas. E por último, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começa a discutir amanhã a proposta de emenda em Constituição que criminaliza a posse e o porte ilegal de todas as drogas. O projeto foi aprovado no Senado em abril. Pelo texto, será considerado crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes ou drogas sem autorização legal. Um trecho da proposição define que será observada a distinção entre o traficante e o usuário, abre aspas, por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, mas sem especificar a quantidade. A PEC sobre as drogas ganhou força no Congresso como forma de reação ao julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de maconha. A aprovação do texto tem sido fortemente defendida por parlamentares de diferentes campos políticos, especialmente por grupos conservadores. O avanço da matéria foi apresentado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, como uma das prioridades da bancada evangélica durante o encontro no começo deste mês. Até o momento, o placar do STF está 5-3 para descriminalizar o porte só da maconha para consumo próprio. O julgamento foi suspenso no começo de março, depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. São esses os destaques da Câmara dos Deputados. O que temos no STF, Lorena?
Ontem, segunda-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram os desafios para garantir a independência do Poder Judiciário em meio a ataques antidemocráticos e a avanços de organizações criminosas. O tema foi abordado em um dos painéis do Seminário Internacional Desafios e Impacto da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizado no tribunal. O outro painel abordou a liberdade de expressão. O painel Independência Judicial e Democracia contou com a participação dos ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que são do Supremo, e da ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, e do juiz Eduardo Ferri McGregor Poisó, da Corte IDH. Em sua exposição, Gilmar Mendes relembrou os ataques contra o STF e a invasão do edifício sede em 8 de janeiro de 2023. O decano reafirmou, porém, que o Supremo não se deixou intimidar e manteve sua atuação jurisdicional sem parar por um segundo sequer. Ele afirmou: apesar de todos estes graves acontecimentos sugerirem uma tendência de crise, se observa um sólido empenho da sociedade com os principais elementos constitucionais que caracterizam a democracia, como podemos testemunhar a partir do pleno funcionamento das nossas instituições em um dos momentos mais desafiadores vividos em nosso país. O ministro Cristiano Zanin, por sua vez, citou decisões do Supremo que se alinham à Corte IDH na garantia da independência do Poder Judiciário como um dos valores que asseguram a democracia plena. O ministro disse: a independência judicial não é privilégio ou prerrogativa do juiz. É uma responsabilidade que lhe permite julgar uma disputa de forma honesta e imparcial, com base nos fatos, sem pressão ou influência externa ou medo de influência de ninguém. O ministro Flávio Dino expôs os desafios impostos ao judiciário pelo uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, para a propagação de ideias extremistas contra a independência dos tribunais. O ministro frisou: sem independência judicial, o judiciário é qualquer coisa menos judiciário, na medida em que vira um mero joguete ou um artefato submetido à lógica de outros sistemas de poder. Agora, uma matéria do jornal O Globo, por Daniel Gulini e Mariana Muniz, traz que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal irá analisar nesta terça-feira a denúncia apresentada contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Valder Delgatti Neto, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A tendência é de que a denúncia seja recebida e os dois virem réus. Em abril, a Procuradoria-Geral da República denunciou Zambelli e Delgatti pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Em janeiro de 2023, o hacker acessou o sistema do CNJ e inseriu dados falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. No ano passado, Delgatti confessou a invasão, disse que fez a pedido de Zambelli e que teria recebido R$40 mil pelos serviços. A deputada nega a acusação. Um dos elementos citados pela PGR na denúncia foi o fato de ter sido encontrado com Zambelli o arquivo com um mandado falso contra Moraes antes de ele ser divulgado. O mesmo documento foi gerado 1 hora antes no computador de Delgatti, o que indica que foi repassado entre eles. Quando a denúncia foi apresentada, o advogado Daniel Bialski, que defende Zambelli, afirmou que não existe qualquer prova efetiva que ela tivesse de alguma forma colaborado, instigado e ou incentivado o mitômano Valder Delgatti a praticar as ações que praticou. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Também integram a primeira turma os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Zambelli já é ré no STF em outro caso, por porte ilegal e por constrangimento ilegal com o uso de arma, devido ao episódio no qual apontou uma arma para um homem em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial do ano de 2022. E outra matéria também agora do Estadão, por Raíssa Mota, fala que a Advocacia Geral da União pediu ao STF que derrube a condenação do ex-procurador Deltan Dallagnol no caso do PowerPoint. O órgão afirma que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2019 que os agentes públicos não podem responder judicialmente por eventuais danos causados a terceiros no exercício da função e que a responsabilidade nesse caso é do Estado. A AGU afirma que a prerrogativa serve para proteger a própria atividade pública. Deltan foi condenado
condenado a pagar R$75 mil de indenização por dano moral ao presidente Lula pela divulgação da denúncia do triplex no Guarujá. Lula foi acusado de liderar uma organização criminosa. A condenação foi imposta pelos ministros do STJ e eles concluíram que houve excesso no detalhamento da denúncia à imprensa e que o ex-procurador ofendeu a honra e a reputação do petista. Para a AGU, a inconstitucionalidade da decisão é flagrante ou chapada e, por isso, o STF deve intervir. Braço jurídico do governo, a Advocacia Geral da União atua na defesa do ex-procurador, um dos maiores desafetos de Lula, por força de sua missão constitucional. O órgão tem autorização para representar judicialmente autoridades, mesmo após deixarem os cargos, quando o processo envolver autos praticados no exercício da função pública. O ex-procurador se desligou do Ministério Público Federal em 2021. O recurso da AGU foi enviado ao gabinete da ministra Carmen Lúcia. Ela já negou um primeiro recurso contra a condenação. O argumento foi processual. A ministra justificou que a decisão do STJ foi fundamentada e que o STF não poderia analisar novamente as provas. A Advocacia Geral da União pede que Carmen Lúcia reconsidere a decisão e declare o processo extinto ou envie a ação para o Superior Tribunal de Justiça fazer um novo acórdão. Um recurso semelhante apresentado pela Associação Nacional dos Procuradores da República também aguarda julgamento. E agora, Analice, quais são as atualizações do TSE? Bem, Lorena, a gente começa os destaques do TSE destacando que a cúpula do Tribunal Superior Eleitoral e o governo Lula estão em embate de bastidores pela liberação de um reajuste de 150 milhões nos repasses de fundo partidário neste ano. O primeiro ofício pedindo aumento foi enviado há algumas semanas pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ao Ministério de Planejamento de Simone Tebet, solicitando crédito orçamentário para o pagamento. Desde então, já houve diversas reuniões entre os funcionários do Tribunal e do Ministério, mas até agora não se encontrou uma solução para o dilema criado na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o planejamento diz que não há recursos extras nos previstos para o Judiciário. Com isso, eu encerro os destaques e eu passo para você, Lorena. Bom, e assim nós encerramos nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.